Olá, bom dia. Hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. E um dos temas e reivindicações dos movimentos sociais feministas é a legalização do aborto. O Diálogo Plural de hoje vai debater sobre o tema, com a presença de 3 convidados, um em cada bloco do programa. Nesse primeiro bloco, nós vamos conversar com Ana Maria de Araújo, que é assistente social do Centro de Referência em Direitos Humanos da UFRN. E contamos ainda com a participação de Vânia Machado, coordenadora-geral do Sinteste-RN. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Vânia. Bom dia. Ana, a legislação em vigor aqui no Brasil permite o aborto em alguns casos. Isso. Que casos são esses que se colocam e qual é o papel da assistente social? Na legislação brasileira, o aborto ele é permitido, ele é legalizado, né, em 3 situações. Quando essa gravidez causa algum risco de vida à mulher, em outra situação é em decorrência de uma violência sexual, o estupro, e a outra situação é a malformação do feto, né, que é o feto anencefalo. E qual é o papel da assistente social com relação a esses 3 casos que aparecem? A assistente social, né, tem por obrigação profissional, né, de acolher de uma forma ética e de uma forma mais que mostre um acolhimento possível, sem preconceitos em torno da questão, né, acolher essa mulher e viabilizar todos os direitos que essa mulher tem, né, inclusive em casos, né, do estupro, tem uma grande questão que algumas profissionais entendem que é necessário apresentar um BO para que comprove o estupro, mas não. É necessário, naquele momento, apenas o consentimento da mulher, mas que depois é necessário orientá-la quanto à questão do crime. E aí o encaminhamento para uma delegacia, para a feitura de um BO e todo o processo judicial que for necessário. Nos outros casos, né, é necessário uma prescrição médica da questão do risco da vida ou da formação fetal. Olha. O tema sobre o aborto é um tema muito polêmico. Falar sobre isso é muito polêmico. Em especial porque envolve um ser indefeso. O que prega os direitos humanos sobre o direito à vida? Né, os direitos humanos sempre vai ser a favor do direito à vida. Agora, a questão do aborto é uma questão bem complexa, né? Qual ser que está indefeso nessa discussão do aborto, né? Não envolve apenas um ser em formação, mas envolve a mulher também, que está em um processo de gestação, né? Quando a gente vai falar sobre a legalização do aborto, a gente vai ter por referência, né, a questão de que criminalizar o aborto resolve a questão do aborto, não é isso? Hoje é um fato que não, né? No Brasil acontece em média 1.000 abortos anualmente. E desses 1.000 abortos, né, a gente pode também perceber que tem uma questão social envolvida, porque as mulheres, a maioria brancas e de classe média alta, elas recorrem a clínicas, né, a clínicas mais especializadas, que têm recursos melhores. Recursos melhores, isso, e consegue ter uma segurança nesse processo abortivo. E as mulheres pobres, e na grande maioria negras, né, elas, infelizmente, têm sérias complicações, né, em relação à sua saúde, e algumas chegam à morte, né? Então, assim, a vida tem que ser discutida nessas 2 dimensões, né? Hoje, a realidade de um aborto não é a realidade de hoje, da sociedade contemporânea, né? O aborto existe historicamente, mas como a gente tem que tratar essa questão como uma questão de saúde pública, porque as mulheres abortam, estão abortando, né? A legislação de torná-la crime ou não impede que essas mulheres exerçam esse aborto, mas que as mulheres que têm sérias complicações e que chegam à morte, que a grande maioria são pobres e negras, porque não têm condições financeiras de fazer um processo abortivo seguro, né, essas acabam tendo a sua vida, né, com sérias, né, limitações, né, com sérias questões prejudiciais que o poder público teria por obrigação, né, acolhê-las através do Sistema Único de Saúde e favorecer que elas tenham acesso a um serviço acolhedor e que proteja a vida também dessa mulher que né, que decidiu por abortar porque foi uma gravidez indesejada, né? A gente também tem que pensar que os métodos jamais entrarei na defesa de que o aborto como método contraceptivo, até porque não é.
né? Método Isso. contraceptivo é antes da gravidez, então o aborto não é. É uma gravidez indesejada, por N fatores, né? Pode ser até que essa mulher tenha usado um contraceptivo, né? Os contraceptivos não são 100% seguros. Isso. Né? Então, tem várias questões relacionadas ao tempo do aborto que a gente precisa estar discutindo no âmbito público mesmo, né? Essa questão e essa realidade concreta. Né? A gente não pode discutir verdades. Qual é a verdade? Quando é que começa a vida? Não, a realidade é que mulheres abortam e que muitas morrem. Isso é uma questão de saúde pública? Como é que o Estado vai se posicionar em relação a isso? Né? Caso a legalização do aborto, né, seja aprovada, como fica a ética profissional e moral desses profissionais de saúde que seriam obrigados, a partir dali, seriam obrigados a realizar esse procedimento? Né, em questão da ética profissional, né, o serviço social tem princípios norteadores da prática profissional e ele coloca como a liberdade um valor ético central, fundante na defesa dos direitos humanos. E aí, essa questão do aborto, além de tudo que eu já coloquei, né, é a defesa da autonomia da mulher. Né? Estamos numa sociedade machista, patriarcal, que coloca limitações a essa liberdade da mulher, seja no âmbito, né, do trabalho, seja no âmbito da família. A gente vê vários tipos de violência contra a mulher na sociedade. E aí a gente tem que perceber também que está numa sociedade machista e quem faz essas leis, né? A gente tem representantes aí que são extremamente homofóbicos, extremamente machistas, né? E como essas mulheres que não chegam a esse âmbito público, né, de formulação de lei, essas leis vão contemplar, né, as especificidades da vida das mulheres, né? Então, assim, defender a autonomia e como profissional, quando você está em uma instituição, apesar de você, enquanto pessoa, ter valores, ter orientações religiosas, morais e éticas, quando você está no hospital, está em qualquer instituição pública, você, como agente do Estado, tem que se abster dessas orientações morais, não é isso? Porque você ali está representando um ente federativo que ele é laico. Né? O Estado é laico, que é diferente de ateu. Né? O Estado ele não é ateu, ele é laico. Ele permite que todas as pessoas expressem a sua religiosidade, não é isso? Só que tem a limitação da questão da religiosidade quando eu tenho a minha religiosidade e quero impor essa religiosidade a vocês. Né? Porque, de certa forma, a lei é isso. Né? Quem está construindo a lei tem religiosidade. A gente tem bancadas conservadoras que estão pensando e estão formulando a lei, né? Pautadas em pensamentos conservadores morais. Então, quando esse pensamento dessa pessoa individual é colocado numa lei, ela obriga que vocês, que não têm essa orientação, a sigam, né? Que é muita questão que está envolvido o aborto, né? Recentemente, o Conselho Federal de Medicina ele foi consultado, tendo em vista a reformulação do Código Penal, que é muito antigo, né, ultrapassadíssimo, de 1940, e o Conselho Federal de Medicina se posicionou, sim, que é a favor do aborto, além das causas já previstas em lei, da gravidez indesejada, né, isso até a 2ª semana de gestação, tendo em vista a autonomia da mulher. Então, já se tem esse posicionamento, já se tem esses avanços, o Serviço Social já também se coloca na defesa do aborto, claro, que não é qualquer tipo, que não é de qualquer jeito, né? E que tem que ter uma regulamentação sobre isso. Claro que com a legalização do aborto não significa que todas as mulheres serão obrigadas a abortar. Significa que as mulheres que abortam de forma insegura, elas terão acolhimento no Sistema Único de Saúde. Muito bem. Nosso tempo desse primeiro bloco já terminou, nós temos mais outros 2 entrevistados. Nós gostaríamos de agradecer a Ana Maria de Araújo, que é assistente social do Centro de Referência de Direitos Humanos da UFRN, pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Eu que agradeço a oportunidade. Coloco que é muito importante a gente estar discutindo essas questões sobre o aborto na arena pública, né? Na política, na escola, na faculdade, na família, na sociedade que a gente faz parte. As questões em torno da mulher já se avançaram, mas ainda precisa se avançar muito, né? A gente tem a conquista da Lei Maria da Penha, das delegacias, mas precisa se avançar muito. O Centro de Referência também é um espaço que acolhe as mulheres, eu sou assistente social
hoje do Centro de Referência de Direitos Humanos da UFRN e coloco à disposição o centro para todas as mulheres que se sentirem violadas, né, nos procurarem, para que a gente dê os devidos encaminhamentos e que o movimento organizado de mulheres, o movimento feminista também nos procurem para a gente ser parceria e avançar na luta pelos direitos das mulheres. O Diálogo Plural agora vai para o seu primeiro intervalo, nós voltamos daqui a 30 segundos, continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que debate sobre a legalização do aborto. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar com Rosália Fernandes, que é dirigente do Sind Saúde RN e representante do Movimento Mulheres em Luta do Rio Grande do Norte. E continuamos ainda com a participação de Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste RN. Bom dia Vânia, bom dia Rosália. Bom dia. Por que legalizar o aborto no Brasil? Bom, esse é um tema que a gente não pode ignorar, né? 1 a cada 5 mulheres no Brasil, de idade até 40 anos, já praticou aborto, né? Então, assim, enquanto que no Brasil, esses dados é referente a 2013, enquanto há 2,2 milhões de partos, acontece cerca de 1 milhão de abortos. E destes, 150 mil mulheres morrem vítimas, ou seja, das consequências dos abortos que são feitos de forma clandestinas, né? E morrem as mulheres pobres, as mulheres trabalhadoras, que se submetem às formas mais terríveis do aborto. As mulheres ricas não, elas na verdade têm onde fazer. E as que não morrem ficam sequeladas. Então, não dá para ignorar esse fato, que é um fato grave, entendeu? Que atinge uma população intensa, que são as mulheres. Vânia. Existe um projeto de lei de 2007 chamado de Estatuto do Nascituro. Uhum. O que prevê esse projeto de lei e por que o movimento feminista é contra esse projeto? Bom, esse projeto, ele na verdade existe e é devido à luta do movimento de mulheres, e esse projeto foi arquivado e agora o presidente da Câmara, que também que se diz homofóbico, que está com um projeto lá, né, perseguindo gays, né, e lésbicas, ele botou em pauta. Então, a questão do aborto, que é já tão restrita nesse país, que só garantem casos de crianças anencéfalas, que não têm cérebro, ou então das mães que correm risco de morte, e o do estupro, nesse caso, o Estatuto do Nascituro, ele quer, inclusive, restringir a questão das mulheres que são vítimas do estupro, ou seja, tornar criminosa a mulher que sofreu um dos crimes mais terríveis contra a sua vida, que é o aborto. Rosália, nessa questão da legalização do aborto, você não acha que com a legalização ia contribuir para diminuir a questão da mortalidade das mulheres e a questão do SUS? O SUS está preparado para atender essa demanda? Bom, eu vou dar aqui um dado que, assim, primeiro, os países que já colocou o aborto como um fato legal. E eu aqui não vou estar falando dos países da Europa, vamos estar aqui para os países próximos de nós. México, Cuba e, recentemente, Uruguai. Estes países, em médio e curto prazo, eles reduziram significativamente o número de abortos e, consequentemente, as mortes. Porque acontece o seguinte, o SUS, ele não dá conta. E acontece primeiro, as mulheres elas abortam, não é porque elas querem, entendeu? Primeiro, uma coisa que a gente tem que entender isso. Muitas mulheres abortam, muitas. Mulheres jovens, mães abortam, casadas abortam, solteiras abortam, religiosas abortam, quer seja católicas ou evangélicas, abortam, as ricas abortam, as mulheres pobres abortam, as trabalhadoras abortam. Então acontece o seguinte, mas elas abortam, só que as pobres elas morrem,
e ficam sequeladas. As ricas não. Então, hoje acontece o seguinte, nós não defendemos o aborto pelo simples fato de fazer aborto. Nós defendemos a legalização do aborto para que ele não seja crime. Agora, o Estado ele tem que parar de ser hipócrita e está criminalizando as mulheres que fazem o aborto e ele não é o criminoso pelo fato de não garantir às mulheres que nem sequer têm acesso ao método contraceptivo, que inclusive nem sequer têm acesso a um parto, como as mulheres estão parindo no chão. E as que conseguem estar chegando nas maternidades, porque muitas morrem, inclusive no caminho, ou sequer chegam dentro de uma ambulância, nem sequer conseguem entrar dentro da ambulância, porque as ambulâncias estão quebradas. Entendeu? Então... Vânia. Quem se coloca contra o aborto afirma que, se for legalizado, haverá aumento da procura. Nos países que foram legalizados, isso aconteceu? Não, não. Muito é pelo contrário. Eu já falei aqui e citei, inclusive, países aqui vizinhos e países pobres. Eu não citei aqui nenhum país, né, da Europa, que são os países ricos. México, Uruguai, né, Cuba, que até as pessoas falam, Cuba tem uma educação diferenciada, então vamos esquecer Cuba, vamos colocar México e Uruguai. Não, porque acontece o seguinte, diminuiu a um percentual que houve uma redução em cerca de 95%, esse é um dado estatístico, houve uma redução de 95%. Agora, essa política da legalização, ela não vai... digamos assim, se ela não for acompanhada de toda uma política de educação nas escolas, ou seja, da garantia dos métodos contraceptivos, da garantia que o Estado ele realmente assuma a sua responsabilidade e não coloca a responsabilidade para a mãe, entendeu? Ou seja, que ela é quem é a criminosa. O Estado que é o criminoso, que não garante isso, ele era quem deveria ser o criminoso e, no fato, quem se torna criminosa é a mulher. E a gente precisa lembrar também que nem creche existe para dar suporte para que a mulher trabalhadora consiga deixar seu filho. É um dos motivos também que apavora a mulher quando ela se vê dentro dessa situação. Isso. E uma das coisas, já pensou, se todo esse conjunto que eu já coloquei aqui, de mulheres jovens, né, negras, ricas, pobres, se todas elas fossem ser presas, fossem as criminosas, não ia ter cadeia para tanta mulher. Primeiro, nem ir para as que morrem. Quer dizer, isso para as que ficam vivas, para as que morrem, não ia ter túmulos. Além disso, acontece o seguinte, falta investimento. Tanto para para o SUS, que está completamente, e como também de combate à violência. Hoje, porque o estupro é uma violência. Inclusive, nós do Movimento Mulheres em Luta queremos aproveitar e dizer que nós estamos com a campanha de abaixo-assinado, que vai até o final do mês, pedindo o 1% do PIB seja aplicado para a política de combate à violência às mulheres. Então, tem que ter essa atenção com relação à saúde, à violência, às creches que foi colocada aqui por Vânia. Rosália Fernandes, que é dirigente do Centro de Saúde, nós temos só um bloco, se fosse um programa teríamos mais tempo para se discutir, é um tema também palpitante, né? No primeiro bloco também foi assim, digamos que foi um pouco tempo, mas teremos com certeza outras oportunidades. Obrigado pela sua presença, que ela é dirigente do Centro de Saúde e representante do Movimento Mulheres em Luta. Obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Bom, nós aqui, em nome do Movimento Mulheres em Luta, e em nome, na verdade, de todas as mulheres trabalhadoras, a gente agradece que o espaço se coloca à disposição. Obrigada. O Diálogo Plural volta daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a legalização do aborto. Nesse último bloco, eu recebo o padre José Nazareno, reitor do Seminário São Pedro, aqui em Natal, que vai falar sobre a posição da Igreja Católica sobre o assunto. E contamos ainda com a participação de Vânia Machado, que é coordenadora geral do Sinteste-RN. Bom dia, padre Nazareno. Bom dia. Vânia continua aqui conosco. Padre, por que a Igreja Católica é contra o aborto? Desde a sua origem, a Igreja sempre foi a favor da vida. A gente sabe que o nosso Deus é o Deus da vida.
e que toda a Sagrada Escritura, desde o judaísmo até o cristianismo, sempre foi a favor da vida e contra a morte, né? Não matar, diz o mandamento, não matar. Então, o princípio basilar é exatamente a luta pela vida e não pela morte. É verdade que a Igreja passou a proibir o aborto a partir de 1869, após um acordo firmado entre o Papa Pio IX e o imperador francês Napoleão III? Esse foi, digamos assim, o primeiro momento em que a Igreja oficialmente falou do aborto, já que era uma realidade inusitada, né? A Igreja sempre esperou e valorizou a vida. No entanto, no século XIX, nessa data, houve então esse acordo para evitar a diminuição da taxa de natalidade na França. Então, o objetivo era exatamente esse, que nascessem mais crianças, Claro que a Igreja sempre foi contra o aborto, mas veio à tona exatamente pelo fato de citar o nome aborto e porque o que se queria de fato era que nascessem mais crianças. E antes disso, digamos assim, era inaceitável se falar de aborto, de morte, tendo em vista que é um tema de cara que a Igreja é contra o aborto, né? É exatamente por isso que somente nessa data veio à tona esse contexto. Mesmo que, também claro, é interessante dizer que, por exemplo, a data, ou o momento em que já é um ser humano, isso houve uma grande dúvida. É claro que é preciso dizer também. Né? Até hoje ainda existem moralistas que duvidam que a vida começa com a fecundação. E a Igreja, ela é feita de homens. E ela também, dada a ausência de cientistas, de estudiosos, também teve essa dúvida. Mas em momento algum a Igreja, por causa da dúvida, digamos assim, favoreceu o aborto. Isso jamais aconteceu. Padre Nazareno, muitas vezes as pessoas recorrem a esses temas junto à Igreja Católica e perguntam, e na Bíblia alguma coisa se fala dessa questão da preservação da vida e não a morte? A Bíblia jamais fala de aborto, jamais. Como eu já disse, é inaceitável que haja o assassinato de alguém. Então, homicídio, suicídio, infanticídio, aborto, são realidades que a Bíblia nem cogita como algo bom, salutar, porque de fato não é, né? E eu achei interessante que as duas outras colegas que apresentaram, as duas outras senhoras, elas uma defesa muito interessante, assim, do ponto de vista de organização social. Eu admiro essa organização. Contudo, não se vê o lado da criança, em momento algum. Se vê sempre o lado da mulher. Isso. Merece ser respeitada? Claro. Mas eu me pergunto, o que é uma gravidez indesejada com tantos métodos contraceptivos hoje? Como é que uma mulher no século XXI ainda tem uma gravidez indesejada? A ponto de dizer, não, eu tenho o direito de abortar, né? E a criança não tem direito de dizer, eu estou aqui, né? Nós estamos agora vivendo esse drama, essa polêmica enorme do Estado Islâmico. Quando a gente vê as fotos, a gente fica assim, estarrecido. E o aborto é a mesma coisa, as crianças são esfarceladas. Os fetos são esfarcelados, a cabeça, os braços, o tronco. E ninguém vê isso, está entendendo? Então, claro que existem as exceções, a própria legalidade brasileira são exceções, né? O estupro, doença da mãe, mas é preciso ver também a criança. E um dado interessante, até hoje, eu nunca vi nenhuma mulher que abortou feliz, bem consigo, nunca. Isso tanto do ponto de vista espiritual, de confissão, como nós atendemos, como também do ponto de vista psicológico. Existem até associações daquelas que abortaram para tentar dissuadir mulheres a não abortar, porque todas, sem exceção, se arrependem. Ou, se não se arrependem, ficam com a marca para a vida toda, um arrependimento, a tristeza de ter jogado uma vida na lata do lixo. Após algumas declarações do Papa Francisco, criou-se uma expectativa de que a Igreja pudesse rever a sua posição contra o aborto. Isso pode acontecer?
O Papa Francisco, ele tem sido muito próximo, sido muito humano naquela questão dos gays, para se respeitar os gays, né? E claro, devem ser respeitados, são pessoas humanas, etc. Mas não me consta de nenhuma afirmação do Papa a favor do aborto. Não me consta. Não me consta. Por mais que o Papa seja muito humano, mas a gente percebe que o Papa ele é muito humano, fraterno, abraça, né, beija as crianças, mas o Papa ele é um defensor da doutrina católica, ele é um defensor da vida. Então o Papa jamais aceitará o aborto, né? Pode aceitar com amor as mulheres que se arrependem de tê-lo feito. Aí uma outra questão, mas não aceitar o aborto como tal. Padre, por que a igreja se coloca contra a legalização do aborto, mas por que a gente não vê uma campanha em favor da adoção? Uma forma de ser esse outro lado, dessa compensação. Não aborte, mas vai ter alguém nessa sociedade que vai te dar esse apoio, vai adotar a tua criança. Seria talvez uma coisa muito importante, né, pra gente. Quem tinha teve essa iniciativa brilhante foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela mesma dizia, se você vai abortar, traga a criança que eu cuido. E soube que cuidou de várias, né? Cuidou de várias. No entanto, é uma questão que perpassa também outros âmbitos, o âmbito legal, o âmbito familiar. E nós sabemos que a adoção, por mais que em si seja uma realidade muito boa, mas as suas consequências, ou digamos assim, o seu aspecto que traz fontes, dificuldades negativas, também existe. De cada 10 crianças adotadas, a gente sabe que poucas se dão com a família. Claro que uma coisa não justifica a outra, né? E a igreja sempre é muito cautelosa, mas orienta que haja sim o respeito à vida, e a adoção é uma possibilidade. Talvez falte um pouquinho mais essa abertura e até esse incentivo por parte da igreja. E a gente não diria só do segmento católico, de todo que tem a fé cristã, né? Exato. Se unir nessa temática para a gente favorecer essas crianças que estão aí abandonadas. Eu creio que hoje o foco está muito grande no subjetivismo. O subjetivismo de respeitar a pessoa, no primeiro momento, isso é ótimo. A pessoa humana deve ser respeitada. O feto é pessoa humana. Desde a fecundação, desde o encontro do espermatozoide com o óvulo, até o entardecer da vida, na vida idosa, é um ser humano. Totalmente diferente da mãe, com uma nova carga genética, genoma. Então, respeitemos a vida. Se alguém chama hoje uma relação, uma gravidez indesejada, talvez esse nome daqui a um tempo nem exista mais. Pense um pouquinho antes da relação sexual e engravidando, pense, é uma vida que merece ser respeitada sempre. Padre Nazareno, obrigado pela sua presença, que é reitor do Seminário São Pedro. Obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Muito bom, obrigado pela oportunidade. Vânia Machado, agora sim, obrigado, Vânia, pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Nós que agradecemos. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é o @SintestRN, e no nosso site, que é o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintestRN. Até o próximo domingo.